Olá pessoal, professor Luiz Carlos, correção do exercício número 26 da página 81 do nosso livro de matemática. Assunto: volume de um cone reto. O problema tem o seguinte enunciado: um artista projetou um objeto de decoração maciço de mármore com as seguintes dimensões. Notem que nós temos um esboço do projeto, uma vista superior, que é um círculo, e uma vista lateral, um corte lateral, em que aparece então essa configuração, mostrando que eu tenho um círculo com altura, ou seja, eu tenho um cilindro e dentro do cilindro eu tenho um cone. Então eu tenho dois objetos distintos. Vista de cima, um círculo. Se eu colocar a vista lateral, o meu círculo passa a ser um cilindro. Mais ou menos isso, ó. Quando eu olho de cima o objeto, ele é um círculo. Quando eu faço uma vista lateral dele, ele tem uma altura, ó. Dentro dessa altura, ele vai ter um cone, e daí eu tenho duas áreas distintas. Vejamos então, ó. O meu objeto é um cilindro, e dentro do cilindro eu tenho um cone. As duas situações. Como eu quero calcular qual o volume de mármore que será usado nesse objeto, eu tenho que primeiro fazer o cálculo total da figura e depois descontar o que ela tem de vazio, ó, que é essa área aqui, que representa o nosso cone. Então, esse tipo de problema a gente resolve usando essa linha de raciocínio. A área total, no meu caso, o volume total, é igual ao volume do cilindro menos o volume do cone, que é o que eu vou tirar de quantidade de material para a confecção do objeto. Primeiro, então, volume do cilindro. O volume do cilindro é a área da base vezes a altura. Área da base. A área da base, como ela é um cilindro, como ela é um círculo, a área do círculo, πr ao quadrado. A área da base, π vezes r ao quadrado. As informações que eu vou tirar do problema. Ó. Notem que eu vou calcular esse volume total aqui. Ó. Então, eu tenho 2 centímetros mais 4 centímetros. Então, a área da base, π vezes r ao quadrado. R, 2 mais 4, área da base, 6 ao quadrado, área da base do cilindro, 36π. Volume do cilindro, área da base vezes a altura, 36π, nós calculamos aqui, ó. E a altura, pelo desenho, eu posso tirar essa informação, ó. A altura do cone é 3, mais uma área embaixo, mais 1. 3 mais 1. Então, volume, área da base vezes a altura 3 mais 1, 4 centímetros. 36π vezes 4. Volume do cilindro, 144π centímetros cúbicos. Agora, o que eu vou fazer? É calcular o volume do cone e depois fazer a diferença de um e outro. Volume do cone, área da base vezes a altura dividido por 3. Área da base, πr ao quadrado. Volta para a minha figurinha. Ó. Essa vista lateral do corte do meu projeto mostra que a distância de um ponto até o outro é 8 centímetros. Diâmetro, metade, 4 centímetros. Raio. Altura total, 3 mais 1. Mas a altura só relativa à altura do cone, 3 centímetros. Logo, o meu cone tem altura igual a 3 e tem raio igual a 4 centímetros. Volume, área da base vezes a altura dividido por 3. Área da base, πr ao quadrado. Π vezes raio. Raio, 4. 4 ao quadrado, 16. Área da base, 16π centímetro quadrado. Volume, área da base vezes a altura dividido por 3. 16π vezes a altura. Informação que eu tirei do meu problema, 3 dividido por 3. 3 dividido por 3 eu posso simplificar. Volume do meu cone, 16π centímetros cúbicos. Vejam que área, eu sempre uso a unidade quadrado. 2 grandezas. Volume, 3 grandezas. Área da base vezes a altura. Unidade ao cubo. Volume total da minha peça de decoração é o volume do cilindro menos o volume do cone. Foi a conclusão que eu tirei no início do problema. Volume total,
Volume do cilindro, nós calculamos aqui 144. Volume do cone, 16π. Logo, eu vou ter um total de 144 menos 16. 128. Volume total, 128 π centímetros cúbicos. O nosso problema já forneceu como gabarito resposta de 128 π centímetros cúbicos. Vou utilizar só para que a unidade fique mais aproximada, né? O volume fique mais aproximado. Referência de π 3,14. Volume total 128 vezes π, vezes 3,14. 128 vezes 3,14, 401,92 centímetros cúbicos. Ou seja, aproximadamente 402 centímetros cúbicos de material vão ser necessários para confeccionar essa peça de decoração, usando mármore para fabricar. Um pouco mais complexo o exemplo, porque eu tinha que fazer primeiro uma interpretação da figura e depois resolver duas coisas distintas, né? Primeiro, fazer a interpretação de que isso era um cilindro e dentro do cilindro eu tinha um cone. Primeiro eu fiz o cálculo do volume do cilindro, depois do volume do cone, para aí fazer a diferença e chegar na conclusão que o volume total é de 402 centímetros cúbicos.